chegamos à segunda semana. O eixo, natureza e sociedade. A temática escolhida por mim foi sustentabilidade. Portanto, vamos falar sobre o conceito de sustentabilidade, depois falaremos alguma coisa sobre a transposição do São Francisco, dos sítios arqueológicos e, finalmente, ver de que forma talvez a seca na nossa região possa chegar ao fim. O que é sustentabilidade? Existem muitos conceitos, mas eu digo que o mais simples é: quando usamos dos recursos da natureza com a preocupação de preservar para as gerações futuras. Acredito que as pessoas não desconhecem a necessidade de preocupação com a questão ambiental. No entanto, as pessoas não adquirem consciência, que é quando mudam comportamentos. E hoje se fala dos 4 R's, que está relacionado a essa consciência. Quando fizermos uso de reduzir o nosso consumo, de reutilizar, ou seja, tomarmos atitude de consumir produtos, fazendo escolhas de forma que se possa reutilizá-los, pudermos ter uma preocupação com a reciclagem e, finalmente, não deixar de repensar que mundo queremos e como podemos fazer para colaborar com essa questão de nós nos tornarmos sustentáveis. Nossa casa ser sustentável, nossa escola ser sustentável. Aí sim, estaremos em caminho para uma questão ambiental responsável. Que o ser humano ele precisa assegurar sua sobrevivência. Assegurar sobrevivência significa produção que consome recursos naturais, consumo que assegura conforto, por exemplo. Portanto, essa questão natureza, sociedade, atrelada à questão econômica, faz parte de uma educação ambiental. Nós moramos no estado da Paraíba. E aqui nós colocamos a localização do nosso município numa escala geográfica, partindo da nossa região Nordeste, destacada no mapa do Brasil. Depois nós colocamos um mapa da região Nordeste, especificando os estados que a compõem: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Depois nós colocamos o mapa da região Nordeste, destacando em preto o estado da Paraíba. E, finalmente, um mapa da Paraíba com o município de Cuité destacado. Em relação ao clima da nossa região, nós moramos no Nordeste. O Nordeste brasileiro, o clima é semiárido, na grande maioria das localidades. O clima semiárido é um clima de irregularidade de chuvas. E isso faz com que tenhamos anos com seca. Às vezes as chuvas ocorrem num determinado período que não ajuda a produção de cereais, ou falta, ou de repente chove demais. E é muito comum, muitos anos, sem um abastecimento que favoreça
o acúmulo de água, essas imagens que nós colocamos estão todas relacionadas com o clima semiárido, com a questão da seca. Por exemplo, vamos observar que tem uma imagem de uma pessoa carregando uma lata d'água na cabeça. Depois tem uma imagem de uma pessoa transportando água em barris, num burrinho. Esses são atos comuns no Nordeste brasileiro de sempre. Hoje essa situação está um pouco mais amenizada, porque na grande maioria das casas no rural foi construído uma cisterna de placas. Tanto acumula água colhida no telhado da casa, como pode ser que alguém abasteça essa cisterna no período de seca prolongada com carro-pipa. E a imagem que nós temos de uma tela de Portinari, que ele denominou os retirantes, é uma referência ao que o povo nordestino, ao longo de décadas, sofreu com a falta d'água, a ponto de abandonar a sua casa, abandonar as suas terras e sair pela estrada, porque não tinha mais como continuar, não tinha água, não tinha na cacimba, não tinha no barreiro, não tinha no açude, não existia a cisterna de placas, era inviável continuar. Nem os carros-pipa naquele período existiam, portanto não tinha como continuar. E aí nós, nordestinos, fomos muito denominados de retirantes, por essa história de abandonar o nosso lugar e nos lançarmos estrada fora, buscando condições de sobreviver em outro local. Em relação ao nosso município, Cuité, nós durante muito tempo tivemos o abastecimento de água proveniente do açude Boqueirão do Cais, que nesse mapa nós destacamos. Ele foi construído em 1985 e ele recebe água do rio Campo Comprido. Só que nossa região vem há muitos anos passando por seca, a ponto de nunca mais o abastecimento que foi cortado pela Companhia de Água do Estado, a Cagepa, ter sido retomado. Então, nós chegamos a ver o açude do Cais, o Boqueirão do Cais, seco, sem água. E com isso, a população de Cuité e de Nova Floresta passou a enfrentar um problema muito sério, porque, embora a água do Boqueirão do Cais não fosse uma água potável que desse para nós consumirmos, mas ela ajudava muito na questão de higiene, na questão de dessedentar animal. Então, ela tinha uma utilidade muito pior quando deixou de existir. E agora nós vamos falar um pouquinho da transposição do São Francisco. Acredito que grande parte de vocês já ouviram falar. O Rio São Francisco, acredito que todos já ouviram falar. Onde nasce o Rio São Francisco? Em Minas Gerais, na Serra da Canastra. Nós colocamos essa imagem que é exatamente do local onde é tido como a nascente do Rio São Francisco. A bacia hidrográfica do São Francisco, ela abrange toda essa área de azul, onde você vê o leito do rio destacado num tom mais claro. Portanto, percebam, a bacia abrange terras do estado de Minas Gerais, do estado da Bahia, um pouco de Pernambuco, e aí o rio deságua
entre o estado de Alagoas e o estado de Sergipe. Ele deságua no Oceano Atlântico. Quando nós falamos de nascente, é um filetezinho de água, mas ao longo desse percurso de Minas Gerais até o Atlântico, tem momentos que as águas do São Francisco se tornam em grande quantidade. E aí nós colocamos um trecho que mostra o cânion do São Francisco. Observe que essas águas escavaram esses paredões que estão entre o leito do rio. E nós agora vamos falar da transposição. A transposição foi um projeto que há muito tempo existia, mas que demorou muito para ser colocado em ação. Foi um projeto que teve muita polêmica, uns a favor, outros contra, mas no final o projeto foi iniciado. E as águas, elas vão ser desviadas daquele percurso normal que nós vimos no mapa que apareceu a bacia do São Francisco, para chegar até o estado do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco. As águas que chegarão até Ceará e Rio Grande do Norte vai pelo eixo norte. As águas que chegarão até Paraíba e Pernambuco vai pelo eixo leste. E aí nós temos, que mais nos interessa, o eixo leste, que é o que vai trazer água até a Paraíba. Quando essa água chega à Paraíba, um sistema de adutoras levará para alguns municípios. E a nossa região do Curimataú, no qual está inserido os municípios de Picuí, Cuité e Nova Floresta, através da adutora da Borborema, essas águas da transposição chegarão até a bacia do rio Japi. Agora vamos ver um pouquinho sobre o rio Japi. Você já deve ter ouvido falar do rio Japi. Você também já deve ter ouvido falar do rio Jacu. Você sabia que o rio Japi é o rio Jacu? Pois bem, o rio Japi ele tem um leito que parte é arenoso, mas tem uma parte que o leito é rochoso. Quando o rio tem água, essas rochas ficam submersas. Quando o rio seca, porque é um rio intermitente, que tem período que seca, aparecem as rochas. Uma outra imagem que nós temos aqui mostra que alguns lugares, às vezes, por ter uma superfície mais aprofundada, segura por mais tempo a água. E aí essa água ela vai por o que nós chamamos de intemperismo químico, moldando, modelando, fazendo com que algumas formas surjam nessas rochas, que dá a impressão, por exemplo, de ser uma pegada humana em algum lugar, mas não é. Não é que ali viveu algum animal de longa data, não. Foi a água que ficou acumulada e por o que nós chamamos de desgaste dessa rocha, com o nome de intemperismo químico, acabou moldando essa forma. E aqui nós temos uma imagem que é o do buqueirão do Japi. O que é buqueirão? É uma boca grande. E o leito do rio, ele vai correr entre montanhas. Esse seria o conceito. Mas nosso país não tem montanhas. Essa altitude aí, talvez podemos dizer 4 metros de altura. Então, seria o leito do rio Japi correndo entre serras. Serras essas, que ora está no estado
da Paraíba e do outro lado, no estado do Rio Grande do Norte. Uma vez que o Rio Japi nasce na Serra de Cuité, no estado da Paraíba, e a foz é na Lagoa de Guaraíras, que fica no município de Timbaú do Sul, no Rio Grande do Norte. Quando nós falamos do Rio Japi, nós pensamos numa barragem que está sendo construída, represamento das águas desse rio, que quando essa barragem estiver concluída, deverá ter uma capacidade de armazenar em torno de 50 milhões de metros cúbicos. Será uma das barragens maiores do nosso estado. E nós temos aqui um corte topográfico que mostra a dimensão da bacia hidrográfica do Rio Japi, onde temos essa linha, é até onde essas águas podem se expandir. E observe o trecho onde o rio corre entre serras. Daí o nome dessa localidade de Buqueirão do Japi. A outra imagem que eu coloquei aqui é que a parede da barragem está em processo de construção, por sinal já bastante avançado. E chegamos agora a outro quesito, que é os sítios arqueológicos. E que tem a ver a barragem com sítios arqueológicos. Pois bem, na área que inicialmente o projeto planejou para as águas da barragem se expandir, ela, caso fosse mantido o projeto inicial, iria submergir alguns sítios arqueológicos que foram descobertos na região. E aí, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que tem a função de proteger e promover os bens culturais do país, assegurando sua permanência e usufruto para as gerações presentes e futuras, teve que entrar com uma ação que chegou a interditar as obras da barragem até assegurar um acordo que fez com que esses sítios fossem preservados. Portanto, quando falamos disso, estamos trabalhando a sustentabilidade que é necessária na questão cultural, na questão do patrimônio histórico. Portanto, sustentabilidade é tudo aquilo que assegura você usufruir e você preservar para as gerações futuras aquele bem, seja um recurso natural ou um patrimônio histórico. Pois, se tem sítio arqueológico, isso significa que ali tem história de povos que povoaram ou que passaram pela região em tempos remotos e que são desconhecidos. Só sabemos da existência porque esses registros foram deixados. E esse tipo de registro encontrado na área da barragem é denominado pela característica de pintura rupestre. Então, vamos conhecer algumas dessas pinturas. Aqui nós temos um paredão aí de torno de 3 metros de altura ou mais, onde algumas inscrições rupestres estão nesse paredão. E aqui a gente vai tentar fazer com que você perceba esses desenhos. Esses desenhos, eles ainda não têm um significado, não conseguiram estudar e entender o que eles representam. Mas sabe-se que temos pinturas em 3 tonalidades, ferrugem, vermelho e preto.
E aqui nós temos que esse paredão mostrado, ele está na lateral esquerda do rio Japi. E aqui nós temos outras imagens de pinturas encontradas. Quase nós não conseguimos detectar, porque a tonalidade do solo aí, da rocha, quase que é igual ao que quem gravou essas imagens não teve muita diferenciação. Aqui já está mais diferente. Também a gente tem que lembrar de um detalhe. Essas rochas, elas estiveram ao longo de séculos, de décadas, de anos e anos, porque pode chegar até a 6.000 anos atrás, ao intemperismo físico, ao intemperismo químico. Portanto, ocorreu o desgaste, e mesmo assim, elas perduraram até os nossos tempos. E aqui nós temos mais duas. Não conseguimos, entender o significado, mas sabemos que o recado foi deixado. Só não sabemos que recado é esse. Pois bem, e agora nós vamos tratar da questão do projeto da barragem. Pois bem, o Instituto do Patrimônio Histórico da Paraíba conseguiu entrar num acordo com o governo e o projeto da barragem foi reformado, ele foi redimensionado, fazendo com que, quando a barragem captar as águas, elas não cheguem a atingir os sítios arqueológicos. Eles conseguiram preservá-los. Isso nada mais é do que uma ação de sustentabilidade para a preservação da natureza e da história da humanidade. A barragem do Retiro é importante. Não podemos considerar os sítios mais importantes ou a barragem mais importante. Não, cada um tem a sua importância. Os sítios têm que ser tratados de forma sustentável, porque tem toda uma história por trás, e a barragem também tem que ser tratada de forma a garantir sustentabilidade de sobrevivência para as pessoas da região, uma vez que é extremamente importante essa água que será acumulada para a sobrevivência e para a questão da produtividade, de atividades econômicas dessas pessoas, inclusive para abastecimento das cidades que a água passará a chegar. Portanto, só mais uma coisa a acrescentar sobre os sítios é que não se sabe ainda o que significam esses gráficos. Os estudos ainda não conseguiram chegar a desvendar o que eles representam. Mas uma coisa nós temos certeza: a transposição, a construção das adutoras, construção de barragens, deverá colocar um fim numa seca que sempre existiu na nossa região. Pois bem, nós paramos, portanto, por aqui sobre o que tínhamos a tratar a respeito de sustentabilidade.